do terceiro ano, eu estou regravando essa correção, porque ela tinha um erro. E é graças ao comentário de vocês que eu vi. Eu fiz ela com muita pressa, na correria, e não li direito a alternativa. Então, eu estou refazendo para que possa ser... A gente tem que ter um conteúdo de qualidade e correto. Muito obrigado a quem colocou o comentário lá. Na primeira questão, ele fala aí, um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, este corpo está. Então, aqui, ó, ele tem 5 vezes 10 a 19 prótons, 4 vezes 10 a 19 elétrons e deu a carga elementar, que é a carga elétrica de um elétron ou um próton. A carga deles é igual, só que com uma é considerada positiva, a outra negativa. Então, se a gente observar aí, ó, 10 a 19 e 10 a 19 para os prótons e para os elétrons. Então, vai pelo coeficiente. O maior coeficiente, 5, é de prótons. Então, eu tenho mais prótons do que elétrons. Se eu tenho mais prótons, eu tenho mais cargas positivas e menos cargas negativas. Então, esse corpo é um corpo com carga positiva. Então, ele está carregado positivamente. Mas qual que é a carga dele para mim poder responder? Então, para mim achar um número de elétrons que foi que ele perdeu, no caso, eu vou fazer o quê? O número de prótons menos o número de elétrons. Como tudo é 10 a 19, é como se eu tirasse em evidência. Então, eu faço 5 menos 4 vezes 10 a 19, o que dá 1 vezes 10 a 19, é o número de elétrons movimentados. Carga vai ser o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Então, N vezes E. Então, a carga vai ser 1 vezes 10 a 19, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Potências de mesma base, aí, as potências de 10, eu conservo a base, somo os expoentes. 19 menos 19 é 0, e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o resultado disso é a mesma coisa que 1 vezes 1,6, que é 1,6, vezes 1. Então, eu encontro que a carga é 1,6 coulombs, e o que me dá como resposta correta a letra C, carregado positivamente com carga igual a 1,6 coulombs. Na questão 2, ele dá aí 3 esferas estão eletrizadas com cargas P, M e G, tais que G mais M igual a 9 microcoulombs, G mais P igual a 8 microcoulombs, M mais P igual a 5 microcoulombs. A carga elétrica G em microcoulombs vale. Então, gente, eu posso deixar esse micro como unidade. Isso aqui de física eu acho que não tem nada, né? A gente quer calcular, isso é uma questão de sistema, ele quer a carga elétrica de G. Então, se a gente somar essas duas primeiras equações aqui, ó, G mais M igual a 9 microcoulombs e o G mais P igual a 8 microcoulombs, somar membro a membro, quer dizer, o que está antes do igual e o que está depois do igual, eu vou ficar com 2G mais M mais P de um lado igual a 17 e deixo microcoulombs porque vai sair a resposta em microcoulombs, né? Então, eu vou para mexer só com os números aqui. Repara que M mais P é uma das equações aqui. M mais P igual a 5 microcoulombs. Então, eu vou substituir o M mais P por 5. Então, vai ficar 2G mais 5 igual a 17. Agora, é só matemática, né? Porque G é o que eu quero. Eu levo esse 5 para o outro lado. Vai ficar 17 menos 5. 2G igual a 17 menos 5. 17 menos 5 é 12. Passo o 2 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar 12 dividido por 2. Eu acho que o G é 6. 6 o quê? Microcoulombs, que é a unidade que eu estou usando. Isso dá a letra A. Na 3, da PUC de Minas, duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, tem cada uma delas carga Q. Então, o 1 tem carga Q e o 2 tem carga Q. Uma terceira esférica idêntica, com um suporte isolante inicialmente descarregada. Então, a terceira esfera aí está neutra, ela não tem carga.
é tocada primeiro com a esfera 1 e em seguida com a esfera 2, e então removida. As novas cargas das esferas 1 e 2 são, então eu vou pegar essa esfera e tocar a carga 1. Quando eu toco a carga 1, o que vai acontecer? Vai haver uma interação, vai passar a carga daqui para cá, ou seja, vão passar elétrons daqui para cá, e elas vão partir, porque elas são idênticas, os tamanhos são iguais, o material é igual, então elas vão partir no meio certinho. Então eu vou ficar com Q sobre 2 para essa e Q sobre 2 para esta. Então a carga 1 vai ficar Q sobre 2. Só que aí depois eu vou tirar isso aqui e vou tocar a carga 2. Quando eu tocar a carga 2, eu vou tocar Q com Q sobre 2. Como elas são iguais, vai haver um equilíbrio aí. Elas vão vai transportar e vai haver passagem de elétrons de modo que fiquem a mesma carga nas duas. Então, eu vou somar Q mais Q sobre 2 e dividir por 2. Então, o Q eu posso colocar 2Q sobre 2, né? Para poder tirar o mínimo aqui. Vai ficar 3Q sobre 2. Vai ficar 3Q sobre 2 sobre 2. Então, isso é a mesma coisa que 3Q sobre 4. Então, a nova carga da 2 vai ser 3Q sobre 4. Se vocês somar as duas, vocês vão ver que vai dar exatamente os 2Q pelo princípio da conservação da carga elétrica. Na questão 4, ele fala, é uma questão do ITA de São Paulo. Fala, um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. Na afirmação 1, ele fala, à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Como ele está carregado negativamente, essas folhas não vão se abrir além do que estavam, né? Isso é absurdo, porque os elétrons aqui, eles tendem a subir devido à aproximação da carga positiva. Ela atrai os elétrons, atrai a carga negativa. Então, se tirar, ele vai fechar e não abrir mais. Na afirmação 2, que foi a que eu tinha colocado errado, eu não li o final dela, fala, à medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Então, elas permanecem abertas, mas não do tanto que estavam. Elas vão fechar um pouquinho justamente pelo que eu expliquei anteriormente. Vai subir elétrons aqui, então vai ter menos elétrons vai subir elétrons aqui, vai ter menos elétrons aqui. Então, elas devem fechar, mas não de tudo. Pouca coisa. Então, a 1 está errado e a 2 também está errado. A 3, se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Se ele tocar, o que vai acontecer? Vai ter uma troca de carga entre os dois, ou entre o objeto e o eletroscópio, e eles tendem a entrar em equilíbrio. E à medida que eles entram em equilíbrio, essas cargas negativas passam para o corpo positivo, então as folhas se fecham. Isso está correto. Então a alternativa correta é a letra D. Na 5, 3 esferas condutoras idênticas A, B e C estão sobre tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente a carga elétrica de 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutras. Então, aí a 6,4, a B 0 e a C 0. Encostando-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático e separando-se as esferas, após isso o procedimento é repetido, dessa feita com as esferas B e C. Então, vamos por parte aqui. Eu vou encostar a esfera A e B. Então, quando a gente encosta a esfera A e B, lembrando que elas são idênticas e tudo igualzinho, tamanho, tipo,
material. Então, quando você encosta, vai partir, elas vão entrar em equilíbrio, elas vão ficar com a mesma carga. Vai ficar 6,4 dividido por 2 microcoulombs para cada uma. Então, cada uma vai ficar com 3,2 microcoulombs. Então, eu vou ter essa nova situação que a gente colocou na imagem aí. Após esse procedimento, é repetido desta feita com a esfera B e C. Então, agora eu vou colocar o quê? Quando eu encostar a esfera B e C, cada uma vai ficar elas vão partir de novo. Então, a B vai passar parte da carga para C. A C vai pegar a parte da carga da B. Então, vai ter um equilíbrio, vai dividir por 2 aqui. Então, elas vão ficar com 1,6 coulombs cada uma. Então, no final, eu vou ter o quê? 3,2, 1,6 e 1,6. E a pergunta do exercício, ele fala, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número total de elétrons que essas duas operações passam de uma esfera a outra é. Então, quanto que passou? Na primeira vez, passou 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Que são micro, 10 a menos 6. Na segunda vez, passou 1,6 vezes 10 a menos 6. Então, passou um total de 4,8 vezes 10 a menos 6. A carga elétrica, ela corresponde ao número de elétrons vezes a carga elementar, que é a carga de um elétron. Então, 4,8 vai ser igual a número de elétrons, que é a pergunta, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu vou passar esse 4,8 vezes 10 a menos 6, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividindo 4,8 vezes 10 a menos 6. Então, 4,8 dividido por 1,6 dá 3. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, com potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Fica menos 6 menos 19, que é a mesma coisa que menos 6 mais 19. Então, isso dá 3 vezes 10 a 13, o que está na alternativa C. Então, é isso, pessoal. Com isso, a gente conclui a semana 3 do volume 2 do PET. Até semana que vem.